conversar sobre a sua saúde agora? Já sentiu tontura alguma vez, em algum momento da sua vida? Se você já sentiu, você faz parte aí de uma parcela grande de pessoas que eventualmente sente uma tontura, um desconforto. Cerca de 30% das pessoas sentem isso no dia a dia. A gente vai entender o porquê. Estamos aqui hoje com a doutora Ieda Milas, que é otorrinolaringologista clínica e cirúrgica. Bem-vinda. Muito obrigada, Tudo é um bem, prazer doutora? enorme estar aqui de novo. Prazer é Programa todo nosso. maravilhoso. Obrigada. Inclusive para alertar as pessoas, né? Porque a gente sente Sim. uma tontura e acha que tem alguma coisa muito errada. Fala, ai meu Deus, estou com tontura. Existem tonturas que a gente pode considerar normais, que são do nosso dia a dia, que fazem parte da Sim. nossa fisiologia? Sim. Eu acho que quase todo mundo já deve ter tido algum episódio de tontura, em maior ou menor grau, pelo menos uma vez na vida, né? Por exemplo, ao levantar de repente, o que a gente chama de hipotensão postural, né? Que cai a pressão quando você abaixa e levanta de repente. Sim. O fato é que as tonturas que são incapacitantes, ou seja, aquelas que impedem a realização de atividades cotidianas, essas são patológicas. Tá. Essas é que precisam atenção e tratamento. Aquelas que são repentinas e acabam melhorando espontaneamente, né, do nada, a gente observa apenas, né, como no caso que citei agora há pouco. E qual é a explicação para essas tonturas? Porque as pessoas... É difícil a gente não ficar preocupado, encanado, como a gente diz, quando a gente sente uma tontura. Será que eu tenho alguma coisa errada? Será que é meu labirinto? Será que tem alguma coisa a ver com tireoide? Será que tem alguma coisa a ver com o meu cérebro? Enfim, a gente sente essas tonturas e elas estão envolvidas com o que exatamente? É um equilíbrio que o corpo precisa fazer, dependendo do movimento brusco que a gente faz? É totalmente fisiológico? E como que a gente explica isso? Ótima pergunta. Existem várias causas para as tonturas, né? Mas basicamente, assim, aquelas mais graves, incapacitantes, a gente precisa diferenciar se são tonturas de origem do sistema nervoso central, né, que são mais graves, por exemplo, um AVC, alguma coisa do tipo, e as tonturas que são origem de problema do labirinto, que a gente fala, um problema periférico, né? E aí essas são as que a maioria, ainda bem, né? As de origem periférica, e essas são as de domínio do médico otorrinolaringologista. Tá. Aí, em termos de alterações do labirinto, aí tem várias doenças que podem ocasionar alguma disfunção, alguma, vamos dizer assim, desregulação, mau funcionamento do labirinto. Quais são elas, doutora? Tem várias coisas. Uma delas, por exemplo, é o que a gente chama de VPPB, vertigem postural paroxística benigna, que o pessoal conhece como a doença dos cristais, que é quando uma pedrinha que flutua aqui dentro do labirinto, que fica lá no fundo do ouvido, uns cristalzinhos, se deslocam do local de origem e ficam flutuando no líquido que está aqui dentro do labirinto. E aí isso provoca o sintoma de tontura, né? E o Isso tratamento... é crônico? Ele costuma dar agudo, e aí isso é uma coisa que a pessoa, cada vez que ela mexe a cabeça para uma determinada posição, ela tem o sintoma de tontura. Tá. Essa é a característica principal dessa doença. É quando eu mexo, por exemplo, minha cabeça para esquerda e deitado, um exemplo, ou para direita e dá a tontura. Tá. E isso existe um tratamento Tem com algumas tratamento? manobras específicas para isso, para reposicionar esses cristalzinhos. Tá. Tem uma outra também que acho que quase todo mundo conhece, que é a cinetose, que é aquele distúrbio quando a gente tem tontura, quando vai andar de ônibus, no metrô. Tem pessoas que não conseguem ler no metrô, né? Elevador. No elevador, exatamente, é o distúrbio do movimento. É quando existe um gap, vamos dizer assim, um delay na leitura entre o movimento do corpo e o que o labirinto percebe. Porque precisa ter uma integração entre o labirinto, que é o órgão que é responsável por informar o nosso cérebro a posição que a gente se encontra, Tá. os receptores do nosso corpo, musculares, articulares, etc., e o nosso sistema visual, né? Que faz a gente, por exemplo, enxergar se está rodando, se está indo para a direita, à esquerda. Quando há um delay nesse sistema, nessa informação, aí ocorre a tontura também como um sintoma disso. Isso também tem tratamento? Tem tratamento, tudo tem tratamento, e aí cabe principalmente ao médico otorrinolaringologista no tratamento dessas doenças periféricas, né, não centrais, mas de origem no labirinto, fazer essa discriminação, ver qual é a desordem que está acarretando em algum problema no labirinto e tratar especificamente aquela disfunção, vamos dizer assim. Todas essas desordens são consideradas labirintite? Então, São subdivisões da labirintite ou não? Na verdade, labirintite é um termo incorreto. É um termo popular, né? A gente sabe disso, mas é um termo incorreto. Na medicina, labirintite a gente usa para inflamação do labirinto. Tá. Uma infecção do labirinto, que é bem raro, diga-se de passagem. Por exemplo, quando eu tenho uma otite
uma otite comum, né? E essa otite, a infecção vai lá para o fundo da orelha e infecta o labirinto. Normalmente é uma infecção viral. Pode ser viral, pode ser bacteriana, mas uma infecção que chega à parte mais interna da orelha, vamos dizer assim, que é uma parte que fica bem mais protegida, né? Isso sim seria uma labirintite, dizendo uma infecção, uma inflamação do labirinto. É bem raro. As demais disfunções a gente classifica como labirintopatia ou desordens do labirinto, disfunções do labirinto. Tá. Entre elas, essa que eu citei, dos cristais, né, que é a VPPB, causas relacionadas a alterações dietéticas, ao metabolismo da pessoa, principalmente o metabolismo do açúcar. Alterações vasculares também comprometem o labirinto, né, que prejudica a circulação sanguínea. Que interessante e assim por diante. explicar tudo isso pra gente, né? Porque comumente é fácil a gente ouvir isso, né? Eu sofro de labirintite. E aí fica como se fosse até uma questão crônica, que a pessoa tem labirintite para a vida. Sim, e pelo que você está dizendo, a labirintite, por ser uma infecção viral ou bacteriana, a gente consegue tratar e resolver. Principalmente se for pega no começo. Tá. Labirintite como inflamação. Tá. As outras disfunções do labirinto, as mais comuns que a gente vê, né, não necessariamente são labirintites como infecção, mas disfunções outras que aí cabe ao médico fazer. Também, né? Leãozinho, tem uma pergunta para você, doutora. Normalmente fala assim, dor de cabeça ou é resfriado, ou é fígado, ou é fome, né? Eu queria saber se tem alguma relação, por exemplo, uma dor de cabeça pode ser alguma coisa por causa do dente ou por causa do ouvido. Tem a ver também? Você sabe que dor de cabeça é um dos sintomas mais comuns em medicina, de uma maneira geral. Porque quase todas as doenças podem cursar com dor de cabeça, né? É um sintoma extremamente comum. Então, em termos assim de labirinto, existe uma coisa que a gente trata chamada enxaqueca vestibular, que é um tipo de enxaqueca associada à desordem do labirinto, que além da dor ainda dá tontura, náusea, vômito, entre outras coisas. Mas é claro, quando a gente está com fome, a gente tem hipoglicemia, uma das manifestações da hipoglicemia, além de sentir uma tonturinha, é dor de cabeça. Né? Quando a gente tem algum mal-estar gástrico também, uma rinocinusite, a gente uma vez até comentou aqui no programa sobre rinocinusite, também costuma cursar principalmente com dor aqui na face, né? Então, um sintoma extremamente comum para várias doenças. Então só dor de cabeça não quer dizer muito, precisa investigar, né? Aliás, a anamnese dentro desse campo, dessas doenças e desordens que a gente está falando, ela é suficiente para a detecção desses problemas ou precisa de exames laboratoriais complementares? Na maioria das vezes, uma boa anamnese consegue fazer sim o diagnóstico clínico, né? Que é onde a gente vai discriminando a associação daquele sintoma com outros eventualmente. E na necessidade de realização de exames complementares, que a gente chama, isso aí o médico ele faz direcionadamente para os sintomas do paciente. Aonde fica o labirinto, para a gente entender direitinho? O labirinto é esse aqui, ó. Maquete? Vou até tirar ele daqui, ó. Gente, como vocês podem ver, esse aqui é a orelha, né? Aqui é o que a gente chama de orelha externa, esse é o canalzinho, onde erroneamente algumas pessoas colocam cotonete para limpar, né? Todo otorrino fala, não usa cotonete, né? Lembra um professor antigo meu falava assim, coçar o ouvido é com cotovelo, não é com cotonete. Que difícil. Quer dizer, não coce o ouvido. Para não coçar, exato. Né? Então, e aqui, isso aqui está simbolizando o tímpano, tá? Esse canalzinho aqui, na prática, tem cerca de 2,5 centímetros, não é uma coisa tão profunda, não. Sim, parece grandão. Aí lá no fundo... Você vê como o cotonete pode ser agressivo, né? Porque um pedacinho dele já chega lá no tímpano mesmo. Exatamente, aí você resumiu a história. Bom, aqui no fundo do ouvido, bem protegidinho, tem esse órgão aqui, ó, chamado orelha interna. Que fica já dentro da nossa cabeça, assim, em contato mesmo com o nosso cérebro, tá? Aí a orelha interna tem esse caracolzinho, que é a cóclea, onde nossa audição é processada, vamos dizer assim. Ele transforma energia mecânica do som em energia elétrica. E tá vendo essas três coisinhas aqui, 3 canaizinhos? É o nosso labirinto. Aqui dentro tem um líquido e eles estão, ó, tridimensionalmente em diversas posições, frente, trás, em cima. Então, conforme o movimento da cabeça, do nosso corpo, esse órgão aqui transforma isso em sinais elétricos, né? Esse estímulo do movimento vira sinais elétricos, passa pelo nervo, esse aqui, e chega
ao nosso cérebro, informando para a gente, por exemplo, quando você está no elevador e fecha o olho, você está subindo ou descendo. O que nos dá a sensação do movimento. A sensação do movimento, a sensação, vamos dizer assim, de espaço. Tá. Aquela noção de estou virando para a direita, para a esquerda, tá? Então, esse é o principal. Que equipamento fantástico. Fantástico, né? O corpo é divino, incrível, é lindo. Né? O corpo é incrível. E tem perguntas para você chegando aqui, várias, por inclusive, favor. doutora. O Matheus está dizendo o seguinte, ó. Já tive, e às vezes ainda tenho, tontura. Geralmente, quando estou sentado, vou levantar do sofá ou da cama. Será que tem alguma relação ao acúmulo de cera no ouvido? Ele diz que faz lavagem no ouvido de 2 a 3 vezes ao ano no otorrino para retirar o excesso. Bom, a cera no ouvido, para provocar sintoma de tontura, tem que estar em grande quantidade, assim. Tem que ser uma coisa que está impactando bastante. É raro cera no ouvido por si provocar tontura. E aí ele teria outro sintoma, como, por exemplo, uma sensação de ouvido cheio, diminuição da audição, que não só a tontura. Tá. Geralmente, essas tonturas efêmeras, vamos dizer assim, rápidas, que passam sozinho, quando você levanta de repente, tem mais a ver com hipotensão postural, com queda da pressão arterial súbita e rápida. Que é normal. Super Não fisiológico. precisa procurar o médico por isso. Conforme o movimento do corpo. Tá bom. Mais perguntas aqui. O Rodrigo, eu vou estender um pouquinho a pergunta dele e já, né, entrando nessa novo aprendizado de hoje, né, de não chamar todas essas questões de labirintite. Isso a gente já sai daqui hoje dessa aula aprendendo, né? Ele disse aqui, ele pergunta aqui, ó. Verdade que quem sofre de labirintite, no caso dessas desordens que você falou, sim. não pode tomar café e que o café pode causar... O que o café pode causar nesse caso? Eu vou até estender um pouquinho perguntando sobre a questão da alimentação. Se tem algum alimento que pode interagir negativamente para essas questões da tontura? Sim. Sabe-se que a cafeína, aí no caso não é só o café, a cafeína, ela tem propriedades que piora a condição da vertigem, sim. Então principalmente bebidas, se tomada em excesso. Chá preto, exato, aí que eu ia chegar. Cola. Porque não é o café em si, é a cafeína. Então, refrigerante com cola, chá preto, chá mate, analgésico, né? energéticos, que tem uma quantidade enorme de cafeína, né? Isso aí pode, alguns medicamentos, como você citou, pode sim piorar a questão da labirintopatia. Mas, claro, tomada em excesso. Uma xícara de café por dia não é problema. Entre outros alimentos, a gente tem principalmente o açúcar e doces. Tá. Olha aí, nossos veneninhos. E colesterol também, tá? Gordura. A Paula quer saber o seguinte, é comum uma mãe que amamenta sentir tontura? Tem relação com a falta de nutrientes? Não é comum a mãe que amamenta sentir tontura. A mãe que amamenta, teoricamente, ela está bastante saudável, né? Em relação à falta de nutrientes, no caso da amamentação, uma coisa que chama atenção é a ingesta de líquido. Tá? Porque é uma quantidade que a gente não está maior acostumada. do que o normal. E normalmente a mamãe que está amamentando já foi orientada pelo médico à suplementação também, de vitaminas, é claro. Também nessa acredito fase, que ela esteja se alimentando bem, né? Mas precisa prestar bastante atenção em relação à ingestão de líquidos, que nessa fase a demanda é maior. Muita água, Paula, muita mesmo. Água. Garrafinha do lado da cama, do lado da poltroninha de amamentação. Sem sede. Super importante, é isso aí. A Lígia está perguntando aqui o seguinte, a minha mãe fica muito tempo deitada e reclama de tontura. Já fomos em neuro, otorrino, outros profissionais e nada é detectado. Ao mesmo tempo que tem essa bendita tontura, ela está dizendo aqui. Isso pode ser por medicamentos? Ela tem pressão alta e diabetes também. Sim, tem alguns medicamentos que provocam como efeito colateral tontura, né? Principalmente quando você junta ou combina uma porção de medicações. E o próprio diabetes também é causa de labirintopatia. Tá. Então tem a ver. Tem a ver. No caso da mãe dela. Causa do metabolismo do açúcar. Porque ela nem está se movimentando, não tem nada a ver com essas outras desordens. Pode ser pelo próprio metabolismo do açúcar e algumas desordens vasculares causadas pelo diabetes também pode ser causa. Tá. É que tontura é um negócio ruim, né? Incomoda demais, né? Parece que a gente perde o chão, assim. Quem nunca sentiu, né? É muito desconfortável. Não tem como. Na gestação também é muito comum, se a pessoa tem pressão já um pouco mais baixa e tá muito calor. Passei aqui no estúdio também. Tem hora que eu tinha que me segurar no balcão. Gente, tá rodando. Então tem que tomar um cuidado extra, Com doutora. certeza. Tá certo. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Presença sempre muito importante. Feliz. Que aula boa que a gente teve, né? Doutora Ieda Milas, otorrinolaringologista, clínica e cirúrgica. Vou deixar o site para você fazer contato e conhecer mais o trabalho da doutora. www.iedamilas, com 2 L's, né? Isso mesmo. iedamilas.com.br. Muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Até a Tudo próxima, de bom para vocês. Grande Saúde. beijo.